Boa tarde, alunos do oitavo ano C, oitavo ano D. Aqui é o professor João Paulo. Este ano o professor vai estar trabalhando com vocês com a disciplina de História. Anos anteriores o professor trabalhou com vocês de Geografia. Esse ano é com a disciplina de História. Tudo bem? Hoje o professor preparou uma videoaula para trabalhar com habilidade específica de revisão aqui do primeiro bimestre. Amanhã o professor não vai estar disponível no Meet com vocês, mas isso não quer dizer que vocês vão deixar de ter a aula de história, deixar de participar das atividades, porque o professor preparou para vocês, dando como metodologia essa videoaula, tudo bem? Então o professor vai compartilhar com vocês agora slides na qual eu vou trabalhar com vocês. E deixando claro que qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar entrando em contato com o professor, tá? O professor talvez não consiga responder no momento que vocês estão com dúvida, mas um tempinho o professor solutiva para vocês, tudo bem? O professor está compartilhando aqui agora os slides com vocês. Vamos lá. História, professor João Paulo. Esse ano vou trabalhar com vocês. A unidade temática, o tema das nossas aulas, nesse primeiro momento, é Lógicas Comerciais e Mercantis da Modernidade. Habilidade. O professor colocou duas habilidades aqui. Porém, o professor nessa aula vai trabalhar apenas com uma habilidade, que é a habilidade ESE. Tá? Vocês percebem que essa habilidade ela é uma revisão, porque vocês já trabalharam no ano passado em História. Como esse ano vocês estão no oitavo ano, precisa retomar algumas habilidades, porque elas são essenciais, elas vão ser importantes para trabalhar aí com as habilidades específicas dos oitavos anos. Então, vocês vão perceber que nós vamos sempre estar trabalhando com algumas habilidades relacionadas ao ano anterior, porque elas são essenciais, elas são importantes retomar agora para introduzir o conteúdo do oitavo ano. A habilidade é caracterizar a ação dos europeus e as suas lógicas mercantis, visando ao domínio no mundo atlântico. Então, é isso que o professor espera que vocês aprendam, que vocês absorvem dessa aula, que é caracterizar. Então, identificar as características, a ação dos europeus e suas lógicas mercantis ao mundo atlântico. Quando o professor fala mundo atlântico, eu estou falando relacionado ao nosso contexto americano, América. O objeto de conhecimento, as lógicas mercantis e o domínio europeu sobre os mares e o contraponto oriental. Tá? O professor está aqui orienta, mas oriental. A emergência do capitalismo. Então, vocês estão tendo a oportunidade de aprender, de revisar, na verdade, o contexto do mercantilismo lá do século XV ao século XVIII e as consequências do mercantilismo, que é a introdução, né, ao novo contexto político e econômico, que é o capitalismo, que é o sistema político vigente de muitos países inseridos no mundo da globalização. Então, primeiro passo aqui, vamos dialogar, vamos debater, vamos conversar. O professor trouxe para vocês aqui uma imagem, uma obra de arte. Olha a descrição dessa obra de arte. Quadro aqui de Lorraine, né, que representa um porto de mar francês de 1638, no momento fundamental do mercantilismo, ou seja, no auge do mercantilismo dentro da França. Essa imagem, que é uma cidade portuária, é um porto, né? Se a gente for analisar ela como um todo, vocês vão verificar aqui elementos nessa obra que o pintor trouxe que representa o contexto do mercantilismo. Então, reflita aí na sua casa. Se fosse para o professor perguntar na aula do Meet, o que vocês colocariam na nossa conversa, na nossa sintonia? Quais são os elementos que vocês observam que fazem parte aqui, que estão revelando que é o período do mercantilismo? O professor vai agora
né, explicar essa obra de arte. Se vocês forem analisar, então, se trata de uma área portuária, lembrando que os portos são importantes, foram importantes, continuam sendo importantes, porque são os lugares, né, vamos dizer dessa forma, que é a abertura das embarcações para trazer mercadorias, né, que são os importados, e também levar mercadorias para outros lugares que são os exportados, produtos exportados. Então, os portos foram importante área para desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social. As cidades portuárias, elas foram bem povoadas, elas passaram a ter várias comércios, desenvolver vários comércios, mas se a gente olhar aqui, o símbolo do mercantilismo são os navios, as embarcações à vela, as caravelas. E o mercantilismo iniciou-se no Atlântico, né? Perdão, no Atlântico não, no mar. Mas nesse contexto é no Atlântico que nós vamos estar estudando. Então, a partir do momento que os europeus, na expansão marítima, a partir do momento que eles passam a conhecer novas áreas fora da Europa, passa a dominar os mares, os oceanos, passa a mapear as rotas comerciais, começa aí o contexto do mercantilismo. Então, é importante vocês identificar que as embarcações nos portos aqui é uma das principais características do mercantilismo. Tudo bem? Vamos agora entender o contexto da palavra mercantilismo. Mercantilismo é um conjunto de práticas econômicas desenvolvido na Europa na Idade Moderna. Então, é um sistema econômico que vai marcar a passagem do mundo da era medieval europeia para o mundo moderno, entre o século XV e o final do século XVIII. O mercantilismo originou um conjunto de medidas econômicas, diversas de acordo com os estados. Quando o professor fala estado aqui, estou falando, tá, dos países, tá, o sistema de governo dos países. Caracterizou-se por uma forte intervenção do Estado na economia. Então, olha lá uma característica importante: o Estado intervindo na economia, nas decisões econômicas dos seus países. Constitui uma série de medidas tendentes a unificar o mercado interno e teve como finalidade a formação de fortes estados nacionais. É onde vocês vão perceber que vai surgir os estados nacionais fortes economicamente, politicamente, militarmente, que é a origem das grandes potências econômicas que são imperialistas, né? Que vão se tornar grandes impérios econômicos dentro do nosso contexto mundial. O professor vai mostrar para vocês aqui, então, o conceito do mercantilismo, ele tem várias características. Olha lá, intervenção do Estado, então o Estado intervindo na economia, controlando a economia. O metalismo, o que é o metalismo? Que é a valorização dos metais, principalmente o ouro. Então, os estados nacionais, lá do século XV, XVI, XVII, XVIII, tinha como mentalidade que quanto mais você armazenar, quanto mais você acumular, poupar recursos metais, né? Quando eu falo poupar, é armazenar mesmo. Concentrar os recursos metálicos, minerais, mais forte, né? Mais valorização a economia dos estados teriam. Então, o metalismo quer dizer a busca de metais preciosos, principalmente o ouro. Tanto é que no século XVIII, aqui no Brasil, por exemplo, nós estamos vivendo o auge do ouro, a extração do ouro para ser, né, esse ouro que vai ser exportado para a Europa, para Portugal, para a Inglaterra, e tudo isso é o pensamento econômico que eles tinham. Quanto mais acumular, mais forte, mais rico o Estado vai ser. Protecionismo. Quando a gente fala protecionismo, vai surgir uma forma, uma estratégia de proteger os seus produtos nacionais, os produtos internos, contra os mercados externos. Então, aquilo que é produzido dentro do seu país vai ter que ter vantagens em relação ao produto externo. Porque se o produto externo, importado, tiver a mesma equidade no consumo do produto interno, o produto interno aqui vai ficar desvalorizado. Então, criar um protecionismo, estratégia para fazer com que o importado fique mais caro
e, né, e os produtos que são produzidos nacionalmente ficam mais acessíveis, tá? Uma forma de proteger o mercado econômico. Busca por novos mercados. Os países europeus têm essa concepção que precisa buscar novas parcerias econômicas, novos mercados, novas colônias para abastecer as metrópoles de mercadorias, tá? Então, o foco é buscar novos mercados. Monopólio, o que é monopólio? Monopolizar algumas atividades econômicas, fazer dessas atividades econômicas o país ser o maior produtor. Então, monopolizar, fazer com que existe, né, uma dominação de um determinado produto. Pacto colonial, fazer um pacto com as colônias. Por exemplo, Portugal fez um pacto colonial, né, com a colônia que é brasileira. Então, todos os produtos extraídos, toda a matéria-prima extraída da colônia deveria ir exclusivamente para Portugal. Toda a matéria-prima extraída de outros países aqui da América do Sul deveriam ir exclusivamente para a Espanha. Então, era um pacto colonial na tentativa de não fazer com que houvesse aí desvantagens, tá? Na sua economia, em relação à metrópole, óbvio, né? Balanço comercial favorável, também cria essa ideia, a valorização, que existe uma balança comercial e quanto mais você exporta e menos importa, a sua balança, o equilíbrio econômico sempre vai estar positivo. Então, por isso que os países europeus tinham essa necessidade de sempre levar os seus produtos para outras áreas, para fazer com que as outras áreas ficassem dependentes dos seus produtos e eles menos dependentes dos produtos de outros países, tá? Essa é uma das características do mercantilismo, esse sistema econômico que predominou, iniciou no século XV e foi fortemente até o século XVIII. Agora, o professor trouxe para vocês aqui o que se comercializava muito, principalmente no século XV e no século XVI. As especiarias. Essas especiarias foi o grande marco da expansão marítima no século XV, né? Então, o que são essas especiarias? Além de utilizadas na culinária, com fins de tempero e de conservação de alimentos, as especiarias são utilizadas em farmácia, na preparação de óleos, ungentos, cosméticos, incensos e medicamentos. Historicamente, esses múltiplos usos deram lugar à disputa entre as corporações, notadamente entre os especieiros e os boticários. Então, essas especiarias, quando eu falo de especiarias, eu estou falando de ervas, estou falando de pimentas, pimenta do reino, pimenta de cheiro, estou falando de vários produtos, canela, cravo, vários e vários produtos que eram muito apreciados pelo povo europeu, porque eram temperos para a base das suas alimentações, também para conservar vários alimentos, porque naquela época não existia os produtos eletrônicos que nós temos hoje, não existia os produtos químicos que tem hoje para conservar os alimentos. Então, a conservação era tudo produto natural. Só que não era só para tempero e para conservar alimento. Eles também utilizavam a base das especiarias para também criar produtos farmacêuticos. Então, a gente percebe que essa necessidade de busca de novas especiarias, de comprar, exportar, importar especiarias, era algo muito valorizado dentro da Europa. Com isso, pessoal, os europeus, em busca de compartilhar especiarias, de trazer novas especiarias e desenvolver o mercado dentro da Europa e fora da Europa, criaram algumas rotas. Tá? Nesse caso aqui, o professor vai falar da rota da seda. Para quem não sabe, seda é um tipo de tecido, né? Existe lá o inseto que produz a seda, e essa seda depois vai ser fabricado fio a fio o tecido, que a gente fala o tecido de seda, que é um tecido nobre, um tecido muito apreciado pelos europeus, principalmente as classes mais abastadas, mais nobres, ok? Então, qual era o caminho da seda que os europeus desenvolviam? Então, eles vinham tanto por mar, pelo mar Mediterrâneo. Então, a Europa, o mar Mediterrâneo é o mar que separa a África da Ásia e da Europa, tá? Então, esse mar Mediterrâneo aqui, ó, ele faz a separação África, Europa e Ásia, aqui o Oriente Médio da Ásia. Eles fizeram essas rotas comerciais
pelo Mediterrâneo, e nesses lugares aqui, olha a Itália. Na Itália, na Grécia, foram fundadas cidades portuárias, cidades importantes aqui para a rota marítima. Mas não só pelo mar, aqui o Mar Vermelho, que é o mar que separa o Oriente Médio, a Ásia da África. Então, olha lá, eles faziam essas rotas tanto pelo mar, por terra, até chegar nas regiões das Índias, né? Na região da Índia, para poder comercializar esse tecido muito valorizado na Europa. Então, eles faziam as rotas, tinham aí o domínio das rotas pela África e pelo Oriente, por mar e também por terra, tá? Só que por terra, pessoal, era perigoso, porque além de atravessar vários tipos de climas, né, além de ser uma viagem mais desgastante, porque precisa de um transporte animal, tem vários tipos de relevos, havia muitas guerras e doenças que eram muito comuns na época e comprometia a vida, comprometia aí o abastecimento desse tipo de material quando ele era por terra. Por isso que eles valorizavam desenvolver mais técnicas de navegação, tá bom? A Roda da Seda era uma série de rotas interligadas através da Ásia do Sul, usadas no comércio da seda entre o Oriente e a Europa. Assim, os carregamentos eram transportados por caravanas e embarcações oceânicas que ligavam comercialmente o Extremo Oriente e a Europa. Então, olha lá, pessoal. O Extremo Oriente ligava aqui a Europa por caravanas, que as caravanas aqui por terra, e pelo mar, como o professor colocou para vocês, mar, oceano. Com o passar do tempo, depois do século XV, que o homem passou, os europeus passaram a dominar a América, passaram a perceber que a América é um continente que havia muitas riquezas naturais desconhecidas pelos europeus e poderiam ser exploradas para acumular riquezas para os seus estados, começou a ter uma relação do mercantilismo do século XV, XVI, XVII, XVIII, principalmente aí o século, né, XVI ao século XVIII, com a América, para explorar os solos, explorar as matérias-primas ainda virgem do mundo europeu. Tá? Então, olha lá, representação do modelo clássico do comércio triangular. Por que triangular? A figura geométrica é de um triângulo. A Europa, olha lá, a Europa aqui no meu mouse, ela exportava peixes e rum para a África. Então, a Europa exportava aqui. A relação comercial com a África era exportar para a África o rum, que é uma bebida alcoólica, tecidos, têxtil, né? E, em troca, o que os povos, os reinados africanos tinham relação com a Europa? Eles forneciam mão de obra escrava para as Américas. Então, eles capturavam os negros, o próprio negro, algumas tribos rivais, capturavam os seus inimigos e vendiam como mão de obra escrava, que eram trazidos para a América, Brasil, América Central e América do Norte, né? Esses escravos iriam trabalhar no ciclo da cana-de-açúcar, fazendo com que a América passasse a ter várias colônias produtoras de açúcar, inclusive o Brasil no século XVI e o século XVII. O Brasil teve os seus auges aí da cana-de-açúcar, continua ainda sendo uma forte economia no nosso país, e esse açúcar, esse tabaco, esse algodão que era produzido aqui na América, e que tinha como mão de obra escrava, voltava para a Europa. Então, era matéria-prima para o mundo europeu, que depois iriam produzir produtos com matéria-prima do açúcar, o tabaco que serviria lá como cigarro, que era muito consumido, era um charme, vamos dizer assim, usar cigarro na época, e o algodão também queria produzir vários tecidos. Esses algodão, esses produtos da Europa, depois iriam ser comercializados com o Oriente, com a África. Em troca, a África novamente fornecia escravos, esses mais escravos vinham para a América, trabalhavam na exploração de outras atividades econômicas, outros tipos de agricultura, na pecuária, na mineração, depois levava toda essa matéria-prima para os países europeus. E ficavam nessa relação triangular. Por que triangular? Europa, África, América.
Europa, África, América, desenvolvendo uma forte relação comercial, que foi uma característica marcante aí, esse sistema, esse comércio triangular entre os séculos aí 18 até o século 18, que caracterizou aí o mercantilismo, tá? Nós vamos perceber que do mercantilismo vai surgir aí o contexto do capitalismo, que é outro conteúdo que nós vamos estar estudando mais adiante. Tá? Então, o que o professor quer que vocês compreendam nessa aula? Entender qual é o conceito do mercantilismo, em que séculos o mercantilismo se destacou, né? Quais são as suas características, o que foi o comércio triangular, né? Que tipo de produtos eram muito valorizados lá no século XV até o século XVIII, como o algodão, o tabaco, o açúcar. Aí nós temos aqui a seda, que fez com que os europeus criassem uma rota, né? Tanto em terra como em mar. E nós temos aqui também as especiarias lá do século XV, principalmente essas especiarias eram muito valorizadas lá na expansão marítima, no século XV, fazendo com que os europeus descobrissem outras novas áreas para a sua exploração das matérias-primas. Então, o objetivo é esse, entender o contexto do mercantilismo e as suas características que vão enaltecer o novo sistema que nós vamos estar estudando, político-econômico, que é o capitalismo, que é uma característica marcante dos países globalizados, atual, do mundo contemporâneo. Ok, pessoal? Então, professor, que vocês analisem, se possível, assista novamente a videoaula, o que o professor trabalhou com vocês aqui, e responda os exercícios que vai estar inserido aí no Forms, tudo bem? Lembre-se, pessoal, século XV ao século XVIII é o sistema econômico que dominou, que caracterizou a relação dos países europeus, dos estados nacionais, das monarquias europeias com outras partes do mundo, o mercantilismo. Por que eu estou ressaltando isso? Porque até então não havia um sistema da industrialização, tá? A industrialização vai surgir na Europa, que vocês vão estudar no oitavo ano, nesse primeiro bimestre, vai surgir no século XVIII. Então, todo esse acúmulo de capital, de riquezas que os países europeus estão acumulando com o mercantilismo, é a infraestrutura econômica que eles vão investir no novo sistema econômico do século XVIII, que é a industrialização, que vai dominar várias partes do mundo e continua sendo a nossa base econômica muito importante no nosso país e em vários outros países. Tudo bem, pessoal? Bons estudos para vocês, boa tarde e dediquem, porque nós temos muito conteúdo bacana para estudar em História esse ano. Forte abraço a todos vocês e boa aula!